Esta ponte tem o vão mais longo de todas as pontes estaiadas do mundo. Ela enfrenta dificuldades que poderiam destruir uma ponte comum. A profundidade da água é muito grande. O leito do mar não é muito consistente. E uma falha geológica de atividade sísmica corta a ponte ao meio. Como projetar uma ponte para resistir ao que a natureza tem de pior? O que é preciso para a construção de uma das megapontes do mundo? Megapontes, Grécia. Este é o Golfo de Corinto, na Grécia. É profundo, largo e longo. Grandes atributos para o tráfego marinho, mas um pesadelo para quem viaja por terra. O Golfo de Corinto praticamente divide a Grécia em duas partes. A única rota terrestre entre o sul da Grécia e o restante da Europa compreende 240 quilômetros para o leste. Uma ponte sobre o Golfo foi um objetivo por mais de um século, mas jamais fora possível até agora. A ponte Rion-Antírion é a primeira a atravessar o Golfo de Corinto. Ela se eleva a mais de 50 metros acima do mar, deixando espaço à vontade até para os grandes navios. O traçado da ponte é aparentemente simples. 368 cabos estaiados, 4 torres cônicas e uma faixa amarela de rodovia que brilha à noite. Porém, o mais surpreendente desta ponte é como acabou sendo construída aqui. As dificuldades de uma construção aqui eram tão extraordinárias que confundiram os engenheiros durante décadas. Os terremotos eram o maior desafio. Pontes já haviam sido construídas em zonas de terremotos, mas esta ponte tinha de atravessar uma falha sísmica ativa. E para terminar, nenhuma outra ponte fora construída com fundações a 60 metros no fundo do mar. Seria preciso um plano arrojado para superar esses obstáculos. Em abril de 1996, a única travessia do Golfo de Corinto era feita por barcas. Em boas condições climáticas, a jornada levava 45 minutos. Uma ponte reduziria esse tempo a 5. Durante décadas, o governo grego procurou um projeto para uma nova ponte. Ela teria de ser extraordinária, mas as opções dos projetistas eram limitadas. Praticamente todos os projetos de pontes são baseados em 4 tipos: em vigas, em arco, pêncil e estaiada. Escolher o projeto inicial certo é sempre crucial. O critério principal é o comprimento. A ponte Rion-Antírion deveria ter mais de 2 km de extensão. As pontes mais longas do mundo são pontes em vigas, mas este design não daria certo no Golfo de Corinto. Em uma ponte em vigas, o vão rodoviário tem de ser sustentado por baixo, aproximadamente a cada 100 metros. Centenas de pilares de sustentação como estes atrapalhariam o tráfego dos grandes navios. Uma ponte em arco deixaria livre o tráfego de navios enormes, mas transpor o Golfo de Corinto exigiria uma ponte em arco 4 vezes maior que qualquer outra já construída. O projeto foi considerado arriscado demais. Uma ponte pêncil pode cobrir a maior distância de qualquer projeto. Cabos enormes se estendem de um lado a outro, enquanto cabos menores seguram a rodovia. Mas todos esses cabos de aço tornam as pontes dispendiosas, custam bilhões de libras. A Grécia simplesmente não tinha meios para construir uma. Assim, restava apenas uma opção possível: uma ponte estaiada. Nesse projeto não há cabos principais caros. Em vez disso, os cabos menores descem diretamente das torres. Mas nenhuma ponte estaiada construída até agora conseguiria resistir às exigências do Golfo de Corinto. O projeto mais promissor foi apresentado por uma companhia francesa, Vinci. O projeto da Vinci tentaria construir o vão contínuo suspenso mais longo do mundo. Seriam necessárias 4 torres consecutivas, algo ainda não tentado. Uma rodovia de 2.200 metros seria suspensa das torres gigantescas.
As torres suportariam o peso total da ponte e teriam de ser cravadas em solo extremamente firme. Os pesquisadores buscaram uma base no fundo do mar. A 15 metros, eles acharam apenas aluvião, areia e argila. 90 metros abaixo ainda não tinham atingido um solo firme. Não havia base, nem mesmo a 450 metros de profundidade. Isto era um grande obstáculo. Os engenheiros não poderiam construir as torres se o solo não fosse firme para sustentá-las. Durante terremotos, o leito do mar se liquefaz, o que poderia significar que as torres se inclinariam e destruiriam a ponte. O projeto da Vinci não daria certo. Então os engenheiros voltaram para as pranchetas e criaram um plano ainda mais audacioso. Eles reforçariam o leito do mar, fixando cilindros de 30 metros de comprimento, centenas deles sob cada torre. Em um terremoto, esses tubos manteriam firme o solo. Isso jamais havia sido tentado. Ninguém sabia exatamente como fazer, mas o plano era convincente e a Vinci ganhou o contrato. Então, logo isso aconteceu, eles se depararam com um desafio ainda maior. O governo da Grécia insistia que a ponte tinha de ser completada em 5 anos, ou os construtores teriam de pagar vultosas multas. A construção começou no verão de 1999. O primeiro obstáculo da equipe era inventar uma máquina para instalar os tubos para reforçar o solo. Cada um deles tinha 30 metros de comprimento e 2 metros de largura. Eles tinham de mover os tubos com precisão, por isso requisitaram uma plataforma flutuante que fosse perfeitamente firme. Em profundidades normais, os construtores podem usar uma chata de 4 pernas. As pernas se estendem até o fundo do mar e mantêm a firmeza da chata contra as correntes e as ondas. Mas isso não seria possível no Golfo de Corinto. O leito do mar ali era muito pouco firme e as pernas não alcançariam seu fundo. Então, os engenheiros inventaram sua própria plataforma. Eles começaram com uma chata chamada lisa. Primeiro, a tripulação removeu as pernas e substituiu-as por enormes correntes. Em cada corrente havia uma âncora feita de peças de concreto, pesando 680 toneladas. Depois, a tripulação colocou a chata em posição, baixando as âncoras e soltando as correntes bem esticadas. Agora a chata estava firme como uma rocha, mas a plataforma estacionária solucionava o problema apenas em parte. Eles ainda teriam de guiar precisamente os tubos enormes através de 60 metros de água. Para fazer isso, os homens envolveram Lisa em uma estrutura imensa. A estrutura continha um tubo guia que se locomovia para o local exato usando o GPS. Um martelo hidráulico então pegava um dos tubos. E um guindaste levava o martelo hidráulico e o tubo para o tubo guia. Mesmo na superfície, era difícil colocar o tubo de 2 metros de largura em posição e encaixá-lo no anel guia. Uma vez no lugar, o tubo tinha de ser cravado no leito do mar. Cada golpe do martelo hidráulico equivalia a 73 mil quilos de força. Os tubos poderiam ter reforçado o leito do mar, porém criaram um novo problema. As torres tinham de se apoiar em uma superfície totalmente plana. Por isso, os construtores tiveram de acrescentar uma camada de pedra de 3 metros de espessura. O problema era alisar uma enorme pilha de cascalho 60 metros sob a água. Não se pode ordenar um mergulho a essa profundidade sem tomar muito cuidado. Eles não podem ficar muito tempo, não podem trabalhar muito. Não pode ser assim. Os engenheiros, então, desenvolveram um sistema diferente. Eles utilizaram o tubo guia. Operadores colocaram a extremidade do tubo guia exatamente onde queriam, na parte mais alta do cascalho. Depois jogaram o cascalho dentro do tubo. Ao mover o tubo, o cascalho era jogado exatamente no nível certo. Os sonares mostraram que o nível do cascalho era exato com margem de erro de 5 centímetros.